Ela entrou no hospital reclamando de uma coceira. Mas quando os médicos olharam sua pele, o que saiu de lá fez todos recuarem em choque. Na história de hoje vamos falar de uma moradora de rua. Sua jornada, que começa com a mais mundana das queixas, uma coceira persistente, desdobra-se em um turbilhão de descobertas que redefinem não apenas sua condição física, mas a própria percepção de si mesma e do mundo que a cerca. Este não é um relato sobre a pobreza em si, nem sobre as estatísticas frias que tentam quantificar o inquantificável. É, antes de tudo, uma imersão profunda na experiência humana em seu limite, onde a dignidade é uma luta diária e a cura, um conceito tão distante quanto as estrelas visíveis através da poluição luminosa da cidade. O fio condutor desta narrativa é a inesperada irrupção da vida, em sua forma mais primitiva e, para muitos, mais repulsiva, no corpo de uma mulher que já se sentia despojada de tudo. A coceira, inicialmente um incômodo insignificante, um dos muitos desconfortos que compõem o cotidiano da rua, transforma-se no gatilho para uma revelação chocante. A simples busca por alívio em um ambiente hospitalar, um santuário de cura para a maioria, torna-se o palco de um confronto íntimo e brutal com a realidade de seu próprio corpo. O momento em que os médicos, através de seus exames, desvendam a presença de larvas vivas emergindo de feridas outrora ocultas, é um ponto de inflexão dramático. Não se trata apenas de uma condição médica, é a materialização do abandono, a prova física de uma vida vivida sem os cuidados mais básicos, um espelho sombrio refletindo a negligência social. O espanto, o nojo e a compaixão que se cruzam nos olhares dos profissionais de saúde são um reflexo do dilema que a própria Meg enfrenta: aceitar a intervenção externa ou se apegar às presenças que, em sua solidão, se tornaram quase companheiras. A complexidade dessa situação reside na ambivalência de Meg. As larvas, para ela, não são meros parasitas. São parte de sua nova realidade, testemunhas de sua sobrevivência em um ambiente hostil. Há um estranho conforto na familiaridade dessas criaturas, uma aceitação tácita de sua presença em um mundo que a rejeita. No entanto, o ambiente hospitalar, com seus procedimentos de limpeza, a administração de medicamentos e, inevitavelmente, os olhares que oscilam entre o profissionalismo e um certo distanciamento, impõem uma nova dinâmica. É nesse espaço de transição, entre a rua e a cura, que Meg descobre algo que há muito tempo acreditava ter perdido: a possibilidade de ser ouvida e vista para além de sua condição física. A luta não é apenas contra as infestações, mas contra os estigmas, contra a invisibilidade que a envolve. A narrativa se aprofunda na dualidade dessa experiência. A rua, com sua dureza e desolação, paradoxicamente, oferecia uma forma de autonomia e um tipo de pertencimento, mesmo que precário. O hospital, com a promessa de cura e cuidado, traz consigo a imposição de normas e a exposição de vulnerabilidades que Meg aprendeu a esconder. A coceira, o sintoma que a levou a este local, torna-se o ponto de partida para uma investigação mais profunda sobre as causas subjacentes de sua condição, sobre as falhas sistêmicas que permitem que indivíduos como ela caiam nas fissuras da sociedade. Este documentário se propõe a seguir essa jornada, a desvendar as camadas de uma existência marcada pelo abandono, mas também pela força intrínseca do espírito humano em busca de conexão e redenção. A história de Meg é um convite para olhar além do óbvio, para reconhecer a humanidade em seus aspectos mais crus e, talvez, encontrar a esperança onde ela parece ter sido completamente erradicada. A busca por alívio físico se transforma em uma busca por dignidade, por voz, por um lugar no mundo que, até então, lhe fora negado. O mundo da rua é um universo à parte, regido por leis não escritas e por uma resiliência forjada na adversidade. Para Meg, cada dia é uma batalha pela sobrevivência, uma coreografia complexa de evitar perigos, encontrar abrigo e, acima de tudo, manter uma faísca de esperança acesa em meio à escuridão. A cidade, com seus arranha-céus imponentes e seu ritmo frenético, é um palco de contrastes gritantes, onde a opulência convive lado a lado com a miséria mais profunda. Meg navega por esse cenário com uma familiaridade sombria, conhecendo seus becos, suas rotas de fuga e os olhares que a julgam ou a ignoram. Sua existência é marcada pela ausência de pertencimento, pela solidão que se aprofunda a cada dia,
um fardo pesado que ela carrega com uma resignação silenciosa. A invisibilidade social é, para muitos que vivem à margem, uma forma de proteção, um escudo contra a indiferença e a hostilidade do mundo normal. No entanto, essa mesma invisibilidade pode se tornar uma armadilha, obscurecendo as necessidades mais básicas e os sofrimentos mais profundos. A coceira, no contexto da vida de Maggie, é mais do que um simples sintoma dermatológico. É um lembrete constante de sua condição precária, um sinal de que seu corpo, em sua luta pela sobrevivência, também está reagindo às agressões do ambiente. A pele, a fronteira entre o eu e o mundo exterior, torna-se um campo de batalha, um mapa de suas experiências. A necessidade de alívio se torna um impulso primordial, uma busca por um respiro em meio à opressão. A decisão de procurar um hospital, um ambiente formal e estruturado, representa um ato de coragem, um rompimento com a rotina de autossuficiência forçada. É um reconhecimento implícito de que, em algum momento, a luta individual precisa de um suporte externo, mesmo que esse suporte venha com suas próprias complexidades e julgamentos. A chegada ao hospital marca o início de uma nova fase na vida de Maggie, uma que ela não antecipava em sua totalidade. O ambiente, com seu cheiro característico de antisséptico e o burburinho de vozes preocupadas, contrasta drasticamente com a crueza do ambiente de onde ela veio. Os profissionais de saúde, treinados para lidar com uma vasta gama de condições, deparam-se com um caso que transcende a mera patologia. A descoberta das larvas não é apenas um achado médico, é um espelho da realidade social, um retrato vívido do impacto do abandono e da falta de acesso a cuidados básicos. O choque nos rostos dos médicos e enfermeiros é um testemunho silencioso da gravidade da situação, talvez, um vislumbre da empatia que reside sob a superfície de suas profissões. Para Maggie, essa reação é ao mesmo tempo avassaladora e, de certa forma, reconfortante. É a primeira vez em muito tempo que sua condição física desperta uma atenção tão intensa, ainda que carregada de emoções complexas. A ambivalência de Maggie em relação à ajuda oferecida é um dos pilares centrais de sua jornada. As larvas, que representam uma infecção e um risco à saúde, tornaram-se, em sua solidão, uma presença familiar, um elo com sua própria existência marginalizada. Há uma estranha forma de apego a essas criaturas, uma negação inconsciente de sua natureza parasítica, pois elas se tornaram parte de sua narrativa de sobrevivência. O processo de cura, que envolve medicamentos, limpezas e a exposição de seu corpo a olhares de escrutínio, é desconfortável e desafiador. Cada procedimento é um lembrete de sua vulnerabilidade e da distância que a separa do que é considerado normal. Os olhares de julgamento, mesmo que sutis, são um peso adicional, pois Maggie está acostumada a ser vista como um problema, uma carga, e o ambiente hospitalar, apesar de sua finalidade de cura, não está imune a esses preconceitos. No entanto, em meio a essa turbulência, surge um elemento inesperado: a possibilidade de ser ouvida e vista. Os profissionais de saúde, ao lidarem com a complexidade de seu caso, começam a transcender a mera condição física. Eles se deparam com a história por trás das feridas, com a mulher que existe para além das larvas e da sujeira. Essa atenção genuína, essa disposição para ouvir suas experiências e seus medos, representa um raio de luz em sua vida sombria. É a chance de ser reconhecida como um ser humano, com sentimentos, memórias e desejos, e não apenas como um corpo doente e negligenciado. Essa conexão humana, essa demonstração de compaixão e respeito, torna-se tão vital quanto os tratamentos médicos. A luta de Maggie, portanto, não é apenas pela erradicação das larvas, mas pela reconquista de sua dignidade e de sua voz. A jornada de Maggie no hospital, embora marcada pela intervenção médica, é, fundamentalmente, uma exploração de sua própria identidade e de sua relação com o mundo. As larvas, que inicialmente pareciam ser o foco principal, tornam-se um símbolo de questões mais profundas. A marginalização, o abandono, a fragilidade do corpo humano e a resiliência do espírito. O hospital, com sua estrutura e seus protocolos, oferece um ambiente controlado para que essas questões venham à tona. A interação com os profissionais de saúde, que vão além do tratamento da infecção para tentar compreender a complexidade de sua vida,
é crucial. Eles se tornam não apenas cuidadores, mas também ouvintes, testemunhas de uma história que precisa ser contada. A compaixão que encontram nesse ambiente, embora misturada com o nojo inicial, é o que permite que Maggie comece a se abrir, a compartilhar suas experiências e a redescobrir um senso de valor próprio. A narrativa se desenrola através de momentos de fragilidade e força. Há dias em que a dor física e o peso emocional a oprimem, e a tentação de retornar à familiaridade da rua é forte. Há outros dias em que a esperança, alimentada pela atenção recebida e pela melhora gradual de seu estado físico, a impulsiona a seguir em frente. A presença das larvas, embora em processo de erradicação, serve como um constante lembrete do ponto de partida, da profundidade da queda e da magnitude da escalada. Os profissionais de saúde, ao invés de apenas tratarem os sintomas, buscam entender as causas, os fatores sociais e pessoais que levaram Maggie a essa situação. Essa abordagem holística é o que permite a Maggie começar a se ver de uma nova maneira, não como uma vítima irremediável, mas como uma sobrevivente com o potencial de reconstruir sua vida. A análise da situação de Maggie transcende o campo da medicina. Ela se estende para o âmbito social, questionando as falhas de um sistema que permite que indivíduos caiam em tamanha vulnerabilidade. As feridas em seu corpo são um reflexo de feridas sociais mais amplas. A falta de moradia, o acesso limitado à saúde, a ausência de redes de apoio eficazes. A história de Maggie é, portanto, um microcosmo das lutas enfrentadas por inúmeras pessoas em todo o mundo, uma prova de que a dignidade humana é um direito fundamental que deve ser protegido e promovido. A empatia demonstrada por alguns profissionais de saúde é um vislumbre do que é possível quando a compaixão se une ao conhecimento técnico, quando o cuidado vai além da doença e abraça a totalidade do ser humano. A luta de Maggie é uma luta por reconhecimento, por dignidade e pela chance de uma vida com propósito, livre das marcas visíveis e invisíveis do abandono. A jornada de Maggie, ao sair das ruas para o ambiente hospitalar, não é uma simples transição física, mas uma profunda metamorfose interior. A coceira que a atormentava, o sintoma que a impulsionou a buscar ajuda, revela-se como a ponta de um iceberg de sofrimento e negligência. O corpo de Maggie, outrora um refúgio solitário e um campo de batalha contra os elementos, torna-se um palco de intervenção médica e, mais importante, de reconexão humana. A descoberta das larvas, um evento chocante para os observadores externos, é para Maggie a confirmação de uma realidade que ela já vivenciava em sua intimidade, um testemunho biológico de sua existência à margem. A reação dos profissionais de saúde, a mistura de espanto, nojo e compaixão, espelha a própria ambivalência de Maggie em relação à sua condição. As larvas, para ela, eram quase companheiras na solidão. Para os médicos, eram um sinal alarmante de abandono extremo, uma ferida aberta da própria existência social. O hospital, um santuário de cura para muitos, apresenta-se a Maggie como um ambiente de exposição e vulnerabilidade. Os dias que se seguem são um turbilhão de procedimentos, limpezas dolorosas, a administração de medicamentos com efeitos colaterais muitas vezes avassaladores, e talvez o mais difícil, a necessidade de enfrentar olhares que oscilam entre o profissionalismo e um julgamento velado. A coceira que a levou ali, antes um incômodo pessoal, transforma-se em um ponto focal de atenção, mas também em um lembrete constante de sua condição. A luta interna de Maggie se intensifica. A tentação de fugir, de retornar ao conhecido, mesmo que precário, versus a possibilidade de aceitar a ajuda oferecida, de se permitir ser cuidada. Essa batalha interna é travada não apenas contra a infecção, mas contra anos de autossuficiência forçada e a desconfiança inerente a quem vive à margem. Contudo, é nesse cenário de fragilidade que algo inesperado começa a florescer. Em meio aos tratamentos e às avaliações médicas, Maggie percebe uma mudança sutil, porém significativa, na forma como é tratada. Além dos cuidados com seu corpo, há uma disposição para ouvir sua história, para compreender as circunstâncias que a levaram a essa situação. Os profissionais de saúde, ao desvendarem as larvas, deparam-se não apenas com um problema médico, mas com a complexidade de uma vida vivida em condições extremas. Essa atenção, essa capacidade de ver além da sujeira e da dor,
representa para Meg um vislumbre de esperança que há muito tempo ela acreditava ter perdido. A oportunidade de ser ouvida, de ter sua voz reconhecida, começa a minar as barreiras que ela ergueu em torno de si, permitindo que uma conexão humana genuína se estabeleça. A narrativa se aprofunda na dualidade dessa experiência. A rua, com sua crueza e sua aparente falta de estrutura, paradoxalmente, oferecia a Meg uma forma de autonomia, um senso de controle sobre sua própria existência, mesmo que esse controle fosse limitado à sobrevivência diária. O hospital, com sua ordem e seus protocolos, impõe uma nova dinâmica, onde a perda de controle sobre o próprio corpo é inevitável. No entanto, essa perda de controle físico é, de certa forma, compensada pela reconquista de uma voz. A coceira, o elemento físico que a trouxe até ali, torna-se o ponto de partida para uma exploração mais profunda de sua jornada, das causas subjacentes de seu abandono e da resiliência que a manteve viva. A história de Meg, portanto, transcende a mera condição de saúde, tornando-se um comentário sobre a dignidade humana, a importância da empatia e as falhas de um sistema que, muitas vezes, falha em proteger seus membros mais vulneráveis. A busca por alívio físico se transforma em uma busca por reconhecimento, por aceitação e, finalmente, por uma chance de reconstruir sua vida a partir dos escombros de seu passado. A esperança, antes um conceito distante, começa a tomar forma nas interações humanas e nos pequenos sinais de melhora. A experiência de Meg no hospital, marcada pela descoberta das larvas, não é apenas um episódio médico, mas um catalisador para uma profunda reflexão sobre a condição humana e as estruturas sociais que moldam a vida dos indivíduos. A coceira, um sintoma incômodo que a levou a buscar refúgio em um ambiente de cuidado, desencadeou uma série de eventos que expuseram as feridas mais profundas de sua existência. O corpo de Meg, outrora um refúgio solitário e um campo de batalha contra a adversidade das ruas, transformou-se em um espaço de intervenção médica e, crucialmente, de reencontro com sua própria humanidade. A revelação das larvas vivas, para os profissionais de saúde, foi um choque visual e ético, um sinal inequívoco de abandono extremo. Mas para Meg, essas criaturas eram um testemunho silencioso de sua resiliência, quase companheiras em sua solidão. A ambivalência nos olhares dos médicos, uma mistura de espanto, nojo e compaixão, refletia a própria luta interna de Meg. A resistência em aceitar a ajuda externa contra o desejo latente de ser vista e cuidada. Os dias que se seguiram foram um período de intensa vulnerabilidade. O ambiente hospitalar, com seus procedimentos invasivos e a constante exposição de seu corpo, contrastava drasticamente com a autonomia, ainda que precária, que Meg desfrutava nas ruas. A limpeza das feridas, a administração de medicamentos e a atenção constante dos profissionais de saúde eram, ao mesmo tempo, necessárias e desconcertantes. Cada toque, cada exame, era um lembrete palpável de sua condição, mas também um passo em direção a um alívio físico que ela tanto almejava. A coceira, que antes era um incômodo pessoal, tornou-se o centro de uma atenção médica que, para além do tratamento, buscava compreender as causas subjacentes de sua situação. A luta de Meg não era apenas contra os parasitas, mas contra os estigmas que a cercavam, contra a invisibilidade que a definia. No entanto, em meio à dor e à incerteza, um elemento inesperado começou a emergir: a possibilidade de ser ouvida. Os profissionais de saúde, confrontados com a complexidade do caso de Meg, começaram a transcender a mera abordagem clínica. Eles se depararam com a história por trás das feridas, com a mulher que existia para além das larvas e da sujeira. Essa atenção genuína, essa disposição para escutar suas experiências, seus medos e suas esperanças, representavam um raio de luz em uma existência marcada pela escuridão. A compaixão demonstrada, mesmo que misturada a sentimentos de repulsa inicial, abriu um canal de comunicação, permitindo que Meg começasse a se abrir, a compartilhar suas vivências e a redescobrir um senso de valor próprio. A interação humana, a demonstração de empatia e respeito, tornou-se tão vital quanto os tratamentos médicos, oferecendo um vislumbre de dignidade em meio à adversidade. A narrativa se aprofunda na dualidade dessa experiência. A rua, com sua dureza, oferecia um tipo de liberdade e autossuficiência, um controle sobre sua própria vida, mesmo que limitado à sobrevivência.
O hospital, com sua estrutura e seus cuidados, impunha uma perda de controle físico, mas em contrapartida, abria a porta para a reconquista de uma voz e de uma identidade. A coceira, o sintoma que a levou a este ponto, tornou-se o fio condutor para desvendar as camadas de uma existência marginalizada, expondo as falhas de um sistema que permite que indivíduos caiam em tamanha vulnerabilidade. A história de Maggie é, portanto, um microcosmo das lutas enfrentadas por muitos, uma prova de que a dignidade humana é um direito fundamental que deve ser protegido e promovido. A esperança, antes um conceito distante, começa a tomar forma nas interações humanas e nos pequenos sinais de melhora, alimentando a possibilidade de um futuro diferente, onde ela seja vista e valorizada por quem é, e não apenas pelas circunstâncias em que se encontra. A recuperação de Maggie não se limita à erradicação das larvas. Ela se aprofunda na reabilitação de sua pele, um órgão vital que, outrora, serviu como um escudo contra o ambiente hostil, mas que agora necessita de cuidados intensivos para restaurar sua integridade e funcionalidade. A aplicação de curativos especializados, a utilização de pomadas cicatrizantes e a exposição a terapias de luz ultravioleta, embora pareçam procedimentos rotineiros, representam para Maggie um retorno gradual à normalidade, um processo de cura que vai além do físico, tocando a esfera emocional e psicológica. Cada aplicação de creme, cada troca de curativo, é um ato de cuidado que reconstrói não apenas a pele danificada, mas também a autopercepção de Maggie, permitindo que ela comece a se ver como um ser digno de tal atenção. Concomitantemente, a intervenção médica se estende à avaliação e tratamento de outras condições que, embora secundárias às infestações, também comprometem a saúde de Maggie. A desnutrição, uma consequência direta de sua vida nas ruas, manifesta-se em fraqueza muscular, deficiências vitamínicas e um sistema imunológico comprometido, tornando-a mais suscetível a infecções. A introdução de uma dieta balanceada, rica em nutrientes essenciais, é fundamental para a recuperação de seu vigor físico e para a restauração de suas defesas naturais. Agora, imagine a importância desse aporte nutricional quando o corpo está se recuperando de um trauma físico e emocional tão profundo. Cada refeição torna-se um ato de renascimento, um combustível para a reconstrução de sua saúde integral. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar outras histórias como a de Maggie. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo reflexões importantes aqui. E agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo e qual é o seu primeiro nome? Escreve aqui nos comentários, vou adorar saber quem está do outro lado da tela. Ademais, a equipe médica, sensível à complexidade da situação de Maggie, reconhece a necessidade de abordar o trauma psicológico inerente à sua experiência. A exposição prolongada à violência, a privação e a solidão deixou marcas profundas em sua psique, manifestadas em ansiedade, depressão e um sentimento generalizado de desamparo. Assim, sessões de aconselhamento psicológico são integradas ao plano de tratamento, oferecendo a Maggie um espaço seguro para processar suas experiências, desenvolver mecanismos de enfrentamento saudáveis e reconstruir sua autoestima. Essa abordagem multifacetada, que combina cuidados físicos e mentais, é crucial para garantir uma recuperação sustentável e para reintegrar Maggie à sociedade de forma plena e digna. Por outro lado, a transição de volta para a vida comunitária apresenta seus próprios desafios. A reintegração social, após um período de isolamento e tratamento, exige mais do que a mera cura física. Demanda o desenvolvimento de habilidades sociais, a busca por moradia estável e, possivelmente, a reinserção no mercado de trabalho. A equipe de saúde, em colaboração com assistentes sociais, trabalha para preparar Maggie para esse retorno, conectando-a a recursos comunitários, programas de apoio e oportunidades de capacitação profissional. Compreender as barreiras que ela enfrentará ao tentar se reintegrar é essencial. As cicatrizes visíveis e invisíveis de sua jornada exigirão um esforço contínuo de aceitação e empatia por parte da sociedade. Finalmente, a história de Maggie, ao ser contada, serve como um poderoso lembrete da importância da atenção integral à saúde e do papel fundamental da compaixão no processo de cura. A experiência em que uma simples coceira evoluiu para uma jornada de redescoberta pessoal e física ressalta a necessidade de abordagens que vão além do tratamento sintomático,
abraçando a totalidade do ser humano em suas dimensões física, mental e social. Essa perspectiva holística é o que permite que indivíduos como Meg não apenas se recuperem de suas aflições, mas também recuperem sua dignidade e seu lugar na sociedade. A reintegração de Meg à sociedade é um processo multifacetado, que exige a construção de uma nova base de sustentação, para além da cura física. Uma vez que as feridas externas e internas começam a cicatrizar, o foco se volta para a capacitação e a criação de um ambiente propício à sua reinserção. Isso implica em identificar e mitigar as barreiras sociais que historicamente a marginalizaram. Por exemplo, a persistência do estigma associado à sua condição anterior pode dificultar o acesso a moradias dignas ou a oportunidades de emprego. Portanto, programas de conscientização pública, que visam desmistificar a situação de pessoas em vulnerabilidade social e promover a empatia, tornam-se ferramentas essenciais nesse processo. É crucial que a sociedade compreenda que a recuperação de Meg não é apenas um feito individual, mas um reflexo da capacidade coletiva de oferecer suporte e acolhimento. O desenvolvimento de habilidades práticas e vocacionais assume um papel central na autonomia de Meg. Workshops de capacitação, focados em áreas como artesanato, culinária básica ou até mesmo habilidades digitais introdutórias, podem abrir novas avenidas de expressão e subsistência. Imagine a satisfação de Meg ao aprender a criar peças de arte únicas, transformando sua experiência de vida em expressão artística, ou ao dominar técnicas de culinária que lhe permitam, quem sabe, iniciar um pequeno negócio de venda de alimentos. Essas atividades não apenas fornecem meios de subsistência, mas também fortalecem a autoestima e o senso de propósito, elementos cruciais para superar o trauma do abandono e da exclusão. Paralelamente, a questão da moradia digna emerge como um pilar indispensável para a estabilidade de Meg. O acesso a programas habitacionais, que ofereçam moradia segura e acessível, é um passo fundamental para garantir um ambiente de vida estável e propício à sua recuperação contínua. A segurança de um teto sobre a cabeça, um espaço onde ela possa se sentir protegida e pertencente, é a base sobre a qual todas as outras facetas de sua reintegração podem ser construídas. Essa segurança física e emocional é o que permite que ela se dedique a outros aspectos de sua vida, como a busca por trabalho ou a participação em atividades comunitárias, sem a constante preocupação com a sobrevivência básica. Além disso, a formação de uma rede de apoio social robusta é vital para o bem-estar de Meg. Isso pode envolver a conexão com grupos de apoio, onde ela possa compartilhar experiências com outras pessoas que passaram por situações semelhantes, ou a criação de laços com voluntários e mentores que possam oferecer orientação e encorajamento. Essa rede de suporte, composta por indivíduos e organizações que se dedicam a promover a inclusão social, atua como um elo entre Meg e a sociedade em geral, facilitando sua reintegração e combatendo o isolamento. A construção dessas conexões humanas é um antídoto poderoso contra a solidão que marcou grande parte de sua vida. Contudo, a reintegração não é um caminho linear. Imprevistos e recaídas podem ocorrer. É nesse contexto que a continuidade do acompanhamento psicológico e o acesso a serviços de saúde mental se tornam ainda mais cruciais. A capacidade de Meg de lidar com os desafios do cotidiano, de gerenciar o estresse e de manter uma perspectiva positiva depende, em grande medida, do suporte contínuo que ela recebe. A sociedade, ao invés de julgar eventuais deslizes, deve oferecer um ambiente de compreensão e apoio, reconhecendo que a recuperação é um processo contínuo e que cada indivíduo tem seu próprio ritmo. A resiliência de Meg é inegável, mas ela floresce melhor quando nutrida por um ecossistema de cuidado e oportunidade. A edificação de uma nova vida para Meg transcende a mera recuperação física. Envolve a reconfiguração de sua identidade e a reaquisição de sua agência. Uma vez superada a fase aguda de sua condição, o foco se desloca para a construção de um alicerce sólido para sua autonomia futura. Isso se traduz na exploração de caminhos que lhe permitam não apenas subsistir, mas prosperar, encontrando significado e propósito em sua nova realidade. A própria visão que ela tem de si mesma precisa ser reescrita, passando de uma vítima das circunstâncias a uma protagonista de sua própria história de superação. Um dos pilares dessa reconstrução é o aprofundamento de suas habilidades de autogestão e planejamento.
Se antes a sobrevivência ditava o ritmo de seus dias, agora é a antecipação e a organização que devem guiar suas ações. Isso pode se manifestar no aprendizado de técnicas de gestão financeira pessoal, como a elaboração de orçamentos simples, o controle de despesas e o planejamento para objetivos de curto e longo prazo, como a poupança para uma moradia mais estável ou a aquisição de ferramentas para uma nova atividade profissional. Imagine, por exemplo, Meg aprendendo a registrar cada pequeno ganho e a planejar como alocar esses recursos de forma eficiente, transformando a instabilidade financeira em uma ferramenta de empoderamento. Ademais, a autonomia de Meg será fortalecida pela sua capacidade de navegar e utilizar os recursos disponíveis na comunidade. Isso vai além do acesso a serviços sociais básicos. Implica em um conhecimento ativo sobre direitos, deveres e oportunidades. Participar de oficinas sobre cidadania, entender os mecanismos de acesso a programas de capacitação profissional ou até mesmo aprender a utilizar plataformas digitais para a busca de informações e oportunidades de trabalho são passos cruciais. Pense em como o domínio de ferramentas básicas de comunicação online pode expandir drasticamente o horizonte de Meg, conectando-a a redes de apoio e a possibilidades que antes eram inacessíveis. Outro aspecto vital é o desenvolvimento de uma rede de relacionamentos que ofereça suporte emocional e prático. Isso envolve a expansão de seu círculo social para além dos contatos profissionais de saúde e assistência social. Estabelecer conexões com vizinhos, participar de grupos comunitários ou envolver-se em atividades de lazer pode cultivar um senso de pertencimento e combater o isolamento social que, por vezes, se instala mesmo após a superação de crises agudas. Considere a importância de um simples convite para um café com uma vizinha, ou a participação em um projeto comunitário de jardinagem, como elementos que fortalecem os laços humanos e promovem o bem-estar. A transição para uma vida autônoma também exige o desenvolvimento de uma resiliência emocional aprimorada, capacitando Meg a lidar com os inevitáveis altos e baixos da vida. Isso pode ser cultivado através do aprofundamento das técnicas de manejo do estresse e da ansiedade, aprendidas durante o acompanhamento psicológico. A prática regular de atividades que promovam o relaxamento e o bem-estar, como meditação, exercícios físicos leves ou a dedicação a hobbies que tragam prazer, torna-se fundamental. É como fortalecer um músculo. Quanto mais exercitado, mais forte e resistente ele se torna diante das adversidades. Por fim, a jornada de Meg rumo à autonomia é um testemunho da capacidade humana de transformação e da importância de um ecossistema de apoio. A capacidade de se adaptar, de aprender e de se reinventar é intrínseca ao espírito humano, e quando essa capacidade é nutrida por oportunidades e por um ambiente acolhedor, os resultados podem ser verdadeiramente inspiradores. A história de Meg, portanto, não é apenas sobre a superação de uma condição médica, mas sobre a redescoberta e a reafirmação da dignidade e do potencial que residem em cada indivíduo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A construção de uma rede de apoio social robusta para Meg não se limita à mera conexão com serviços de assistência, mas se estende à fomentação de relacionamentos genuínos e duradouros. Essa teia de suporte, que se forma gradualmente, atua como um amortecedor contra as adversidades futuras e como um catalisador para o crescimento pessoal. É fundamental, por exemplo, que Meg seja incentivada a participar de grupos de interesse comum, onde possa compartilhar experiências e desenvolver afinidades com pessoas que não a veem apenas sob a ótica de sua condição passada. Imagine a importância de um grupo de leitura, onde as discussões sobre livros transcendem suas próprias narrativas e se tornam um veículo para a troca de ideias e a construção de laços de amizade. Além disso, a capacitação para gerenciar relacionamentos interpessoais de forma saudável é um componente crucial. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades de comunicação assertiva, a capacidade de estabelecer limites claros e a habilidade de identificar e nutrir relações que sejam mutuamente benéficas. Ensinar Meg a expressar suas necessidades de forma direta e respeitosa, sem cair em padrões de dependência ou vitimização, é essencial para a construção de uma autonomia sustentável. Agora, pense em como essa habilidade se manifesta na prática. Talvez em uma conversa onde ela precise recusar um pedido que comprometeria seu tempo de estudo, ou em um momento onde ela precise pedir ajuda de forma clara e objetiva, sem rodeios ou justificativas excessivas.
A reinserção de Meg na comunidade exige também uma compreensão aprofundada das dinâmicas sociais locais e dos recursos disponíveis. Isso pode envolver o mapeamento de organizações comunitárias, centros culturais, espaços de lazer e oportunidades de voluntariado. Ao se envolver em atividades comunitárias, Meg não apenas expande seu círculo social, mas também contribui ativamente para o bem-estar coletivo, fortalecendo seu senso de pertencimento e propósito. Considere, por exemplo, sua participação em um projeto de revitalização de um parque local. Essa ação não apenas melhora o ambiente, mas também a conecta com outros membros da comunidade e com um objetivo comum, gerando um sentimento de realização e valor. Ademais, o processo de construção de uma identidade resiliente para Meg passa pelo reconhecimento e pela valorização de suas próprias conquistas, por menores que possam parecer. Celebrar cada passo dado, cada obstáculo superado, é fundamental para reforçar sua autoconfiança e motivá-la a continuar avançando. Isso pode ser feito através de um diário de gratidão, onde ela registre os momentos positivos do dia, ou através de rituais de autoafirmação, onde ela reafirme suas qualidades e seus objetivos. Pense na força que um simples ato de anotar 3 coisas pelas quais ela é grata ao final de cada dia pode ter, consolidando uma perspectiva mais otimista e empoderada. Finalmente, é imperativo que a sociedade, em sua totalidade, esteja preparada para acolher e apoiar a reintegração de indivíduos como Meg. Isso requer uma mudança de paradigma, que passe de uma visão de exclusão e estigma para uma de inclusão e oportunidade. A promoção de campanhas de conscientização, a implementação de políticas públicas eficazes e o incentivo à empatia e à solidariedade são passos essenciais para criar um ambiente onde todos, independentemente de seu passado, possam reconstruir suas vidas e contribuir para o bem comum. A história de Meg, portanto, é um convite à reflexão sobre o papel de cada um de nós na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora, onde a dignidade e o potencial humano sejam reconhecidos e valorizados acima de tudo. A recuperação de Meg, vista sob a ótica da autonomia e autogestão, desdobra-se em um aprendizado contínuo de habilidades práticas que a capacitarão a gerenciar os aspectos essenciais de sua vida independente. A gestão financeira, por exemplo, transcende a mera contagem de moedas. Envolve a compreensão de conceitos como orçamento, poupança e planejamento de longo prazo. Agora, imagine que Meg precise aprender a diferenciar entre necessidades e desejos, a priorizar gastos e a criar um fundo de emergência para imprevistos. Este conhecimento, adquirido através de oficinas práticas e acompanhamento individualizado, transforma a instabilidade financeira em uma ferramenta de empoderamento, permitindo que ela tome decisões conscientes sobre seu dinheiro e seu futuro. Pense em como um curso básico de finanças pessoais pode equipá-la com ferramentas para evitar as armadilhas do endividamento e para construir um patrimônio, mesmo que modesto, ao longo do tempo. Além do aspecto financeiro, a autonomia de Meg está intrinsecamente ligada à sua capacidade de navegar e utilizar os recursos disponíveis na comunidade de forma eficaz. Isso vai além de simplesmente saber que um serviço existe. Requer um entendimento prático de como acessá-lo, quais os requisitos, e como interagir com os profissionais responsáveis. Saber utilizar um aplicativo de transporte para chegar a uma consulta médica, preencher um formulário de inscrição para um curso profissionalizante ou até mesmo agendar uma visita a um centro comunitário são exemplos de habilidades que, embora possam parecer triviais para muitos, representam marcos significativos na jornada de Meg. Considere a importância de aprender a utilizar um smartphone não apenas para comunicação, mas como uma porta de acesso a informações, serviços e oportunidades, ampliando seu horizonte de forma exponencial. A construção de uma identidade resiliente para Meg também se manifesta na sua capacidade de gerenciar relacionamentos interpessoais de maneira saudável e construtiva. Isso implica em desenvolver habilidades de comunicação assertiva, aprendendo a expressar suas necessidades e opiniões de forma clara e respeitosa, sem cair em padrões de dependência ou vitimização. Agora, imagine que Meg precise aprender a estabelecer limites claros com pessoas que possam tentar explorar sua vulnerabilidade, ou a pedir ajuda de forma direta e objetiva, sem rodeios. Essa competência é crucial para construir relações equilibradas e para evitar a repetição de ciclos de exploração ou abuso,
fortalecendo sua autoestima e sua capacidade de autoproteção. Ademais, a participação ativa de Meg em atividades comunitárias serve como um poderoso veículo para a integração social e o desenvolvimento de um senso de pertencimento. Ao se envolver em projetos voluntários, grupos de interesse ou eventos culturais, ela não apenas expande seu círculo social, mas também contribui para o bem-estar coletivo, fortalecendo seu senso de propósito e valor. Pense em como o engajamento em um projeto de horta comunitária pode não só proporcionar contato com a natureza e aprendizado sobre cultivo de alimentos, mas também criar um espaço de colaboração e troca com outros membros da comunidade, gerando um sentimento de realização e conexão. Finalmente, a capacidade de Meg de lidar com os inevitáveis altos e baixos da vida, cultivando uma resiliência emocional aprimorada, é um fator determinante para sua autonomia a longo prazo. Isso envolve o aprofundamento das técnicas de manejo do estresse e da ansiedade, aprendidas durante o acompanhamento psicológico, e a prática regular de atividades que promovam o bem-estar. Agora, imagine que Meg incorpore em sua rotina diária práticas como a meditação guiada, exercícios físicos leves ou a dedicação a hobbies que lhe tragam prazer, como a pintura ou a música. Essas atividades funcionam como um fortalecimento muscular para a mente, tornando-a mais apta a enfrentar os desafios e a manter uma perspectiva positiva diante das adversidades, consolidando uma jornada de recuperação e autodescoberta contínuas. A reestruturação do cotidiano de Meg, após sua recuperação física, demanda uma imersão na complexidade da vida cívica e na ativação de seus direitos como cidadã. Ultrapassada a fase de cuidado médico intensivo, o foco se volta para sua plena reintegração social, o que implica em um entendimento prático de como navegar os sistemas que regem a vida em comunidade. Agora, considere como a obtenção de documentos de identificação, como um novo RG ou CPF, se torna um passo fundamental. Esses documentos não são meros papéis, são chaves que abrem portas para o acesso a serviços essenciais, desde a abertura de uma conta bancária até a formalização de um contrato de aluguel ou a inscrição em programas de capacitação profissional. Sem essa base documental, Meg permaneceria à margem, sua cidadania efetiva em suspenso. Ademais, a compreensão dos direitos e deveres inerentes à vida em sociedade é um aprendizado contínuo. Isso se estende desde o conhecimento sobre leis básicas de locação, que protegem inquilinos e proprietários, até a familiaridade com os recursos disponíveis em caso de conflitos ou necessidades específicas. Pense, por exemplo, na importância de Meg saber a quem recorrer caso enfrente problemas com seu futuro senhorio, ou quais os canais para denunciar uma situação de assédio ou discriminação. Essa educação cívica a empodera, transformando-a de uma receptora passiva de ajuda em uma participante ativa na construção de sua própria estabilidade. Outro aspecto crucial reside na adaptação a novas rotinas e na gestão do tempo de forma autônoma. Se antes a vida era ditada pela imprevisibilidade e pela necessidade de sobrevivência imediata, agora Meg precisa aprender a organizar seu dia de maneira produtiva e equilibrada. Isso pode envolver desde o estabelecimento de horários regulares para atividades como estudo, trabalho voluntário, cuidados pessoais e lazer, até a capacidade de priorizar tarefas e cumprir compromissos. Agora, imagine a rotina de Meg sendo estruturada com blocos de tempo dedicados à pesquisa de oportunidades de emprego, à participação em cursos online e ao cuidado com sua saúde, criando um ritmo que promova tanto a produtividade quanto o bem-estar. Ainda na esfera da adaptação social, a interação com diferentes grupos e a construção de uma rede de contatos diversificada são elementos que fortalecem a sua reintegração. Isso vai além da simples sociabilidade. Trata-se de estabelecer conexões que possam oferecer suporte prático, emocional e até mesmo profissional. Pense em como a participação em um grupo de apoio para pessoas em recuperação pode oferecer não apenas um espaço de partilha, mas também contatos valiosos para futuras oportunidades de trabalho ou moradia. Essa teia de relacionamentos funciona como um seguro contra o isolamento e um trampolim para novas conquistas. Por fim, a capacidade de Meg de antecipar e gerenciar desafios futuros é um indicador de sua autonomia consolidada. Isso envolve o desenvolvimento de um pensamento estratégico, a antecipação de possíveis obstáculos e a elaboração de planos de contingência. Agora,
Considere como Meg pode se preparar para situações como a perda de uma fonte de renda temporária, a necessidade de lidar com uma nova condição de saúde ou a adaptação a mudanças inesperadas em seu ambiente. Essa proatividade, alimentada pelo aprendizado e pela experiência, é o que garante a sustentabilidade de sua recuperação e a protege contra recaídas, consolidando sua jornada rumo a uma vida plena e autônoma. A consolidação da autonomia de Meg, após a recuperação física, envolve a internalização de um conjunto de práticas que visam fortalecer sua autossuficiência e sua capacidade de adaptação a um ambiente social dinâmico. Um dos pilares dessa nova fase é o desenvolvimento de uma inteligência emocional refinada, que a capacite a gerenciar não apenas suas próprias emoções, mas também a navegar as complexidades das interações humanas. Isso se traduz em aprender a decifrar nuances sociais, a interpretar linguagem corporal e a responder de maneira adequada a diferentes contextos. Agora, imagine Meg em uma situação onde um colega de trabalho expressa frustração. Em vez de reagir defensivamente, ela aprende a reconhecer a emoção subjacente, a validar o sentimento do outro e a oferecer um suporte construtivo, fortalecendo laços profissionais. A habilidade de tomar decisões informadas e estratégicas é fundamental para a sustentabilidade de sua independência. Isso vai além da simples escolha entre opções. Implica em uma análise criteriosa das consequências a curto e longo prazo de cada ação. Pense em como Meg, ao considerar uma oferta de emprego, avalia não apenas o salário, mas também o ambiente de trabalho, as oportunidades de crescimento e o impacto em sua rotina pessoal. Essa capacidade de ponderação, muitas vezes desenvolvida através de orientação e prática, é o que a diferencia de uma mera sobrevivente para uma agente ativa de seu próprio destino. O processo de tomada de decisão estratégica envolve múltiplas camadas de análise que se desenvolvem gradualmente. Inicialmente, Meg precisa aprender a identificar todas as variáveis relevantes em uma situação específica. Por exemplo, ao avaliar uma oportunidade de moradia, ela deve considerar não apenas o custo do aluguel, mas também a proximidade ao transporte público, a segurança do bairro, a disponibilidade de serviços essenciais como mercados e farmácias, e a qualidade das relações com potenciais vizinhos. Esta análise multidimensional requer o desenvolvimento de um pensamento sistêmico que conecte diferentes aspectos de sua vida em uma visão holística. A capacidade de projetar cenários futuros torna-se igualmente crucial. Meg aprende a perguntar-se: como esta decisão afetará minha situação daqui a 6 meses ou 1 ano? Esta perspectiva temporal expandida permite que ela evite escolhas que oferecem benefícios imediatos, mas criam problemas a longo prazo. Por exemplo, aceitar um emprego com salário mais alto, mas que exige longas horas de trabalho, pode parecer atrativo inicialmente, mas pode comprometer sua saúde mental e física, limitando suas oportunidades futuras de crescimento pessoal e profissional. O desenvolvimento de critérios pessoais de avaliação é outro componente essencial. Meg precisa identificar seus valores fundamentais e priorizá-los de acordo com suas circunstâncias atuais e objetivos futuros. Isso pode incluir a importância da estabilidade versus oportunidades de crescimento, a preferência por ambientes colaborativos versus independência no trabalho, ou a valorização de benefícios tangíveis versus satisfação pessoal. Esta clareza de valores atua como uma bússola interna, orientando suas decisões mesmo em situações complexas ou ambíguas. A prática da reflexão crítica sobre decisões passadas fortalece significativamente sua capacidade futura de escolha. Meg aprende a analisar objetivamente as consequências de suas ações anteriores, identificando padrões que levaram a resultados positivos ou negativos. Esta análise retrospectiva não visa autocrítica destrutiva, mas sim o refinamento de seu processo decisório. Ela desenvolve a habilidade de extrair lições valiosas mesmo de escolhas que não produziram os resultados esperados, transformando erros em oportunidades de aprendizado. Construção de redes de apoio diversificadas. Outra camada crucial na edificação de sua autonomia reside na construção de uma rede de apoio diversificada, que vá além dos contatos profissionais. Isso envolve cultivar relacionamentos com pessoas de diferentes esferas sociais, que possam oferecer perspectivas variadas e suporte em distintos aspectos de sua vida. Considere, por exemplo,
A importância de ter um mentor que possa compartilhar experiências de carreira, um amigo que ofereça suporte emocional em momentos difíceis, ou um vizinho que possa auxiliar com pequenas tarefas práticas. Essa diversidade de conexões cria um sistema de suporte robusto, capaz de suprir diferentes necessidades e de enriquecer sua experiência de vida. A construção efetiva de redes de apoio requer uma compreensão sofisticada da reciprocidade nas relações humanas. Meg aprende que relacionamentos saudáveis não são unidirecionais. Ela deve estar preparada não apenas para receber apoio, mas também para oferecê-lo quando apropriado e dentro de suas capacidades. Esta dinâmica de dar e receber fortalece os vínculos e cria um senso de valor mútuo. Por exemplo, ela pode oferecer sua experiência única para orientar outras pessoas em situações similares, ou contribuir com habilidades específicas que desenvolveu em grupos comunitários. A identificação de diferentes tipos de apoio necessários é fundamental para a estratégia de construção de redes. Meg reconhece que precisa de apoio emocional para processar experiências difíceis e manter a saúde mental, apoio instrumental para assistência com tarefas práticas e resolução de problemas concretos, apoio informacional para acessar conhecimento e recursos relevantes, e apoio social para manter conexões significativas e combater o isolamento. Cada tipo de apoio pode ser melhor fornecido por diferentes pessoas em sua rede, criando uma estrutura diversificada e resiliente. O desenvolvimento de habilidades sociais específicas para diferentes contextos torna-se essencial. Meg aprende a adaptar sua comunicação e comportamento dependendo do ambiente e das pessoas com quem interage. Isso inclui compreender normas sociais implícitas em diferentes grupos, desenvolver a capacidade de iniciar e manter conversas significativas, e aprender a expressar gratidão e reciprocidade de maneiras apropriadas culturalmente. Esta flexibilidade social permite que ela se integre efetivamente em diversos círculos. A manutenção ativa dos relacionamentos é outro aspecto crítico que Meg deve dominar. Isso vai além do contato esporádico, envolve o investimento consistente de tempo e energia para nutrir as conexões. Ela aprende a lembrar de datas importantes, a verificar regularmente como estão as pessoas em sua rede, a expressar interesse genuíno nas vidas dos outros, e a estar presente durante momentos significativos, tanto celebratórios quanto desafiadores. Estratégias de diversificação de apoio. A criação de uma rede verdadeiramente diversificada requer estratégia deliberada. Meg desenvolve a capacidade de identificar lacunas em seu sistema de apoio e buscar ativamente preenchê-las. Isso pode envolver a participação em diferentes tipos de atividades e organizações para conhecer pessoas com backgrounds variados. Por exemplo, ela pode se envolver em grupos religiosos ou espirituais para conexões baseadas em valores compartilhados, participar de atividades recreativas ou esportivas para relacionamentos baseados em interesses comuns, e engajar-se em trabalho voluntário para conhecer pessoas com orientação altruísta similar. A compreensão da importância de relacionamentos intergeracionais adiciona outra dimensão valiosa à sua rede. Meg aprende a valorizar tanto conexões com pessoas mais velhas, que podem oferecer sabedoria e perspectiva histórica, quanto com pessoas mais jovens, que podem trazer energia e perspectivas frescas. Esta diversidade etária enriquece sua compreensão do mundo e oferece diferentes tipos de apoio e orientação. O desenvolvimento de relacionamentos profissionais que transcendem o ambiente de trabalho também se torna uma prioridade. Meg aprende a cultivar conexões com colegas, supervisores e clientes que podem evoluir para amizades ou mentorias. Estas relações híbridas podem oferecer tanto apoio profissional quanto pessoal, criando uma ponte entre diferentes esferas de sua vida. Manutenção e qualidade das relações. A qualidade das relações em sua rede é tão importante quanto a quantidade. Meg desenvolve critérios para avaliar a saúde de seus relacionamentos, aprendendo a identificar conexões que são mutuamente benéficas versus aquelas que podem ser tóxicas ou desequilibradas. Ela aprende a estabelecer e manter limites saudáveis, comunicar suas necessidades claramente, e afastar-se respeitosamente de relacionamentos que não contribuem positivamente para seu bem-estar. A capacidade de navegar conflitos construtivamente torna-se uma habilidade essencial. Meg aprende que desacordos são naturais em qualquer relacionamento significativo,
e desenvolve estratégias para abordar diferenças de opinião ou mal-entendidos de forma que fortaleça, ao invés de enfraquecer, suas conexões. Isso inclui habilidades de escuta ativa, expressão não violenta de sentimentos e busca de soluções win-win. O reconhecimento de que as necessidades de apoio podem mudar ao longo do tempo permite que Meg mantenha uma rede dinâmica e adaptável. Ela aprende a reavaliar regularmente sua situação e ajustar suas estratégias de relacionamento conforme necessário. Isso pode significar aprofundar certas conexões durante períodos de transição, ou expandir sua rede quando busca novas oportunidades ou enfrenta novos desafios. Finalmente, Meg desenvolve a sabedoria de entender que a construção de uma rede de apoio sólida é um processo que leva tempo e requer paciência. Ela aprende a valorizar relacionamentos que se desenvolvem gradualmente e a não se desanimar quando conexões iniciais não se materializam como esperado. Esta perspectiva a longo prazo permite que ela invista de forma consistente na construção de relacionamentos significativos que sustentarão sua autonomia e bem-estar ao longo de sua jornada de vida. A capacidade de Meg de se adaptar a mudanças inesperadas e de gerenciar imprevistos é, sem dúvida, uma das facetas mais importantes de sua reconstrução. A vida, em sua essência, é um emaranhado de reviravoltas, algumas suaves como a brisa, outras devastadoras como um vendaval, e é na forma de enfrentá-las que se revela a verdadeira força de alguém. Em Meg, essa força se traduz na flexibilidade em reavaliar planos, na resiliência para lidar com perdas e na coragem de buscar alternativas mesmo quando o caminho parece fechado. Pensemos, por exemplo, no momento em que o curso que ela frequentava, e que representava uma esperança concreta de reintegração, foi repentinamente encerrado. Onde muitos viriam apenas frustração, Meg encontrou espaço para agir. Pesquisou novas instituições, explorou plataformas digitais e, sobretudo, manteve acesa a chama da proatividade. Esse impulso de transformar obstáculos em oportunidades é o que lhe permite não apenas sobreviver, mas, pouco a pouco, prosperar. A consolidação de sua autonomia, por sua vez, não nasce apenas das vitórias, mas também da forma como Meg encara os próprios erros. Cada decisão equivocada, cada tentativa frustrada, em vez de ser um fardo, transforma-se em aprendizado. Ela não foge da responsabilidade, mas a acolhe como parte do processo de amadurecimento. Quando uma escolha não gera os frutos esperados, Meg não se aprisiona em culpas estéreis. Ao contrário, dedica-se a extrair lições preciosas, a refinar o julgamento e a ajustar o rumo. Esse ciclo de tentativa, erro e aprimoramento contínuo fortalece sua confiança e molda uma mentalidade de aprendizado permanente, uma bússola interior capaz de guiá-la em meio à instabilidade de um mundo em constante mutação. Ao olhar para trás, o que se desenha é uma tapeçaria intricada, feita de fios frágeis mas entrelaçados com firmeza. As feridas abertas pelo abandono, antes marcas de desespero, tornam-se terreno fértil para que brotem novas sementes de esperança, autoconfiança e propósito. O que começou como um drama físico, a luta contra a dor, contra a degradação biológica imposta por condições extremas, revela-se, em retrospecto, como um ponto de partida para uma investigação muito mais ampla, a da dignidade humana, da capacidade inata de resistir, principalmente, de se reinventar. É fundamental compreender que a recuperação de Meg não é um destino fixo, um ponto final marcado por aplausos, mas sim uma travessia contínua. Cada conquista, por menor que pareça, soma-se como tijolo em uma fundação sólida. Da reintegração social ao fortalecimento emocional, tudo é processo, tudo é movimento. As tempestades que a derrubaram no passado agora se convertem em experiência, calibrando uma bússola que a orienta em mares ainda incertos, mas menos ameaçadores do que outrora. A sua história não é, portanto, sobre chegar lá, mas sobre permanecer em movimento, crescendo e aprendendo a cada passo. Neste ponto, a narrativa de Meg deixa de ser apenas individual e ganha contornos coletivos. Ela não reflete apenas suas lutas, mas ilumina o espelho social no qual tanto se veem e, ao mesmo tempo, se escondem. O que está em jogo não é apenas a saúde de uma pessoa, mas o intricado ecossistema de condições: saúde, moradia, educação, afeto, apoio comunitário, que molda a dignidade humana.
Sua jornada convida a sociedade a um exercício de responsabilidade compartilhada. Até que ponto o abandono de uns não é o reflexo da negligência de todos? Assim, a vida de Maggie, costurada por múltiplas experiências, emerge como um tecido coeso e resiliente. Cada dor se converteu em fibra, cada lição em cor, cada conquista em padrão. O resultado é um mosaico que não apenas testemunha sua transformação pessoal, mas também lança uma pergunta inescapável a todos nós. Como podemos contribuir para que histórias como a dela não sejam exceções raras, mas possibilidades comuns em uma sociedade mais justa, humana e acolhedora? A jornada de Maggie, desde a agonia silenciosa da coceira até os limiares da autossuficiência, revela que a verdadeira cura transcende a erradicação de parasitas ou a cicatrização de feridas. Ela se manifesta na redescoberta da própria humanidade, na reconquista da voz em um mundo que muitas vezes prefere o silêncio de seus marginalizados. As larvas, outrora símbolo de abandono extremo, tornaram-se o catalisador inesperado para um reencontro profundo consigo mesma e com a dignidade que lhe era devida. A fragilidade exposta no ambiente hospitalar, longe de ser um ponto de derrota, transformou-se na semente de uma força interior até então adormecida, nutrida pela compaixão genuína e pela oportunidade de ser vista além da sujeira e da dor. A autonomia que Maggie agora busca construir não é um ponto de chegada fixo, um troféu imutável conquistado de uma vez por todas, mas sim um fluxo contínuo, uma corrente vital de aprendizado e adaptação que jamais cessa. Cada dia traz consigo novos desafios, mas também novas possibilidades de descoberta. Cada habilidade adquirida, seja dominar a gestão de suas finanças, compreender a burocracia que antes parecia inalcançável, ou simplesmente saber a quem recorrer em situações de necessidade, torna-se um tijolo fundamental na construção de sua nova identidade. Não se trata apenas de sobrevivência, mas de florescimento. Cada relacionamento cultivado é um fio que, somado aos demais, fortalece a rede invisível que sustenta a Maggie. Amigos, profissionais de saúde, voluntários, vizinhos. Cada encontro acrescenta uma nuance à sua percepção de pertencimento. Onde antes havia apenas isolamento e silêncios pesados, agora existem diálogos, trocas e a reconfortante sensação de não estar sozinha. A clareza com que aprende a expressar suas próprias necessidades, outrora abafadas pela vergonha ou pela invisibilidade social, revela não apenas uma voz recuperada, mas um espírito que insiste em ser ouvido e reconhecido. Esse caminho, no entanto, não é linear. É feito de avanços e recuos, de vitórias discretas e tropeços inevitáveis. Maggie aprende, por exemplo, que gerir um orçamento não é apenas fazer contas, mas lidar com tentações, frustrações e renúncias. Aprende que a vida cívica envolve responsabilidades que podem ser cansativas, mas que também lhe oferecem um espaço de reconhecimento e direitos que antes lhe eram negados. Aprende que se adaptar às vicissitudes do cotidiano exige resiliência, mas também flexibilidade para não se deixar aprisionar por expectativas rígidas. Tudo isso, somado, constitui a tapeçaria vibrante e densa de sua nova vida. Uma tapeçaria marcada por cores contrastantes, as tonalidades sombrias da dor passada, entrelaçadas agora com tons mais claros de esperança e conquista. A rua, esse espaço que um dia foi seu único refúgio, mas também sua prisão silenciosa, começa a se distanciar. Não desaparece, porque ainda vive em suas memórias e cicatrizes, mas transforma-se em um capítulo encerrado, uma parte essencial de sua história que a moldou e lhe deu as ferramentas para renascer. Maggie sabe que as lições aprendidas na adversidade não podem ser apagadas. Elas são, paradoxalmente, o alicerce da mulher que hoje se ergue. O frio das noites ao relento, o olhar indiferente de quem passava apressado, o peso da fome e da solidão. Tudo isso deixou marcas profundas. Mas são justamente essas marcas que, agora, servem como mapa de resistência, como prova de que é possível transformar dor em sabedoria, fragilidade em força e abandono em ponto de partida para a reconstrução. Sua jornada de empoderamento, portanto, não é apenas pessoal. É também coletiva e simbólica. Ao reconstruir sua vida, Maggie ilumina os caminhos de tantos outros que ainda vivem à margem, mostrando que mesmo a mais dura das realidades pode conter em si a semente da superação. Ela é testemunho vivo da resiliência humana,
da capacidade quase inexplicável de transformar a adversidade em trampolim para o crescimento e para uma realização que vai muito além do individual. Alcança a dignidade, a esperança e o direito de existir plenamente. A história de Meg ressoa como um convite à reflexão sobre a intrincada rede de conexões que sustentam a existência humana. Ela nos lembra que a cura e a dignidade não são privilégios, mas direitos fundamentais, cuja garantia depende do esforço coletivo. A compaixão, a empatia e a criação de oportunidades não são meros atos de caridade, mas investimentos essenciais na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A verdadeira prática começa agora, não apenas para Meg em sua jornada individual, mas para todos nós, na forma como escolhemos enxergar e interagir com aqueles que, por diversas razões, habitam as margens. A capacidade de ver a humanidade em cada indivíduo, independentemente de sua condição, é o alicerce sobre o qual podemos edificar um futuro onde a solidão e o abandono cedam lugar à conexão e ao pertencimento. Que a força de Meg inspire a nossa própria capacidade de estender a mão, de ouvir atentamente e de reconhecer, em cada olhar, a centelha única e insubstituível da vida. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar outras histórias como a de Meg. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo reflexões importantes aqui. E agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo e qual é o seu primeiro nome? Escreve aqui nos comentários. Vou adorar saber quem está do outro lado da tela.